Vamos lá para mais um exercício. Vou pegar esse quarto aqui. Opa. Ctrl C. Abrir um novo. Ctrl V. Ele diz assim: escreva um programa para ler uma temperatura em graus Fahrenheit. Calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius. Chamar esse cara aqui de temperatura. Salvar. Temperatura. Beleza. Pessoal, para a gente fazer um algoritmo, né, vocês estão percebendo que nós temos que saber, né, por exemplo, se for um algoritmo relacionado aqui à matemática, né, como vocês estão percebendo, nós temos que saber a sua fórmula, o seu meio de resolução, né? Então, primeiramente você tem que saber resolver esse algoritmo por meio da sua fórmula, né? Então, vejam só, vou abrir aqui o bloco de notas. Eu tenho aqui a seguinte fórmula: C dividido por 5, que é igual a F menos 32 dividido por 9. Então, essa fórmula aqui, certo? Ela vai me trazer a temperatura em graus Celsius, certo? Então, o que é que esse algoritmo pede? Ele pede para a gente entrar com a temperatura em grau Fahrenheit e trazer a temperatura em graus Celsius, beleza? Então, vamos pedir exatamente isso aqui na seção de comandos. Vamos pedir isso aqui ao usuário. Então, eu digo assim: escreva L, né, como já tinha mencionado, para ficar abaixo, ficar um pouco mais organizado. A temperatura em Fahrenheit, certo? Então ele vai escrever a temperatura em Fahrenheit. Eu vou ler isso aqui, chamar isso aqui de temperatura inicial, que vai ser em Fahrenheit. Temperatura inicial, né, que vai ser a minha primeira variável lá em cima, tá? É bom vocês escreverem variáveis, pessoal, que tenham sentido, né, que vocês não fiquem perdidos, porque eu poderia aqui, por exemplo, colocar temp inicial. Isso aqui ficaria menor, ficaria, mas o que significa isso? Outro programador, ele for analisar o seu código, ele vai ter dificuldades em saber o que significa esse tempo inicial aí, tá? Então é bom a gente sempre estar colocando, né, já assim, os nomes realmente que fazem sentido, né? Como Fahrenheit é um nome bem complicado aqui de se escrever, então eu decidi colocar temperatura, certo? Nome total aqui, temperatura inicial. Nome completo, melhor dizendo, né? Pois bem, aqui, escreva L. Eu vou dizer assim, antes disso, vou fazer aqui as contas, né? Pegar essa fórmula aqui, certo? E vou colocar aqui. O que é que essa fórmula está dizendo? Ela está dizendo que a temperatura em Celsius, ela se dá por F-32 dividido por 9, certo? Esse F aqui, ele é a minha temperatura inicial, certo? Que é a minha temperatura em Fahrenheit que o usuário vai digitar aqui. O Celsius é a temperatura que eu quero achar. Vou chamar esse cara aqui de temperatura Celsius. Vou chamar simplesmente aqui de Celsius.
Se você também puder deixar o nome menor, mas com sentido, também vale a pena, certo? Então esse C aqui, no caso, Celsius. Vocês percebem, pessoal, que realmente vocês têm que saber da forma, né? Senão fica complicado, né, de se achar o valor. Então, pessoal, a gente percebe aqui, certo, que aqui nós podemos fazer aqui meio pelos extremos, né? Então, ficaria o seguinte, ficaria 9C, que é igual a 5F menos 32. Vou fazer aqui. Então aqui ficaria 9 Celsius, certo? 9 vezes o Celsius, que é igual a 5 vezes a temperatura, né? Vezes o Fahrenheit, menos 5 vezes 32, certo? Ficaria assim, né? Exatamente isso aqui que eu estou fazendo, pessoal. 9 vezes C é igual a 5 vezes F menos 5 vezes 32, certo? Bom, então eu quero achar quem? Eu quero achar aqui o Celsius. Esse cara aqui está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então vai ser isso aqui tudinho, certo? Dividido por 9. Esse cara aqui multiplicando passa lá dividindo. Então, finalmente, eu achei aqui, né, a minha fórmula para achar em Celsius. Fica 5 vezes a temperatura inicial, que é em Fahrenheit, menos 5 vezes 32. A gente já poderia até fazer esse cálculo aqui. Por exemplo, deixa eu abrir aqui novamente a calculadora. 5 vezes 32, 160. Esse cara aqui, na realidade, é 160. Certo? Tudo isso dividido por 9. Beleza? Depois feito essa conta todinha aí, eu digo a temperatura em Celsius. Colocar assim. Temperatura em Fahrenheit. Só para a gente ter uma comparação. Certo? Só para a gente comparar aqui realmente. Isso aqui é a temperatura inicial. Certo? A temperatura em Celsius, que é o que ele está pedindo. Celsius é Celsius. Foi o nome da minha variável que eu dei lá no começo. Pronto. Salvar novamente. Executar. Ele pede a temperatura em Fahrenheit. Temperatura de 20 graus. Opa, deu um erro aqui. Mais uma vez o erro de sintaxe, né? Foi o ponto e vírgula que o Visual ele não aceita, né? 20 graus. Mais um erro. Sintaxe incorreta. Vamos ver aqui onde foi esse erro aqui. Ah, aqui ó. Coloquei só igual. Mas aqui no Visual é 2 pontos igual. Tá vendo, pessoal, como é importante, né, a gente observar esses erros. Porque vai dando os erros, a gente já vai sabendo onde é que é. Ele já aponta aqui já o local do erro. Vamos lá.
Temperatura 20 graus. Olha aí. Temperatura em Fahrenheit é 20 graus. A temperatura em Celsius é menos 6 graus. Por exemplo, se eu vim aqui e colocar... deixa eu ver. Então, eu tenho aqui, por exemplo... aqui uma escala, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui 212 Fahrenheit. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Algoritmo, executar. 212. Olha aqui. Temperatura em Celsius é 100 graus. Como vocês podem observar aqui. Certo? Por exemplo, 68 em Fahrenheit tem que dar o quê? 20 em Celsius. Vamos verificar. 68 em Fahrenheit. Temperatura em Celsius é 20. Então, o programa está rodando perfeitamente, né? É a fórmula. Espero que vocês tenham entendido, né? Basicamente, meio pelos extremos aqui nessa fórmula, certo? E vocês conseguem achar aí a temperatura em Celsius. Espero você na próxima aula.